contando da programação da live, e aí ia começar a falar aqui sobre o que é doença cardiovascular, né? Então, estava falando que é um termo mais técnico que a gente sempre usa, né? O paciente sempre ouve risco cardiovascular, doença cardiovascular, mas o que isso quer dizer, né? Então, em termos mais simples, doença cardiovascular é infarto agudo do miocárdio, né? E é o derrame, que a gente chama, né? O AVC isquêmico. Então, são doenças vasculares que têm o risco muito aumentado de acontecerem no paciente diabético. Lembrar também do pé diabético, né? Então, a isquemia também é uma forma, né, de doença cardiovascular, doença aterosclerótica, né? Que é a obstrução dos vasos. Então, a causa de todos esses eventos que a Paloma falou, infarto, o AVC, né, que é o derrame, a falta de sangue no pé, que a gente chama a isquemia. Então, isso tudo é uma obstrução arterial desses vasos, desses órgãos, né? E aí a gente pergunta assim, mas o que o diabetes tem a ver com isso, né, Paloma? De que forma o diabetes pode obstruir esses vasos? Então, então, fala, Joana. Então, a gente sabe, eu vou falar um pouco de outras coisas. O diabetes está muito associado com obesidade, né? Com a alteração da gordura do sangue, dos lipídios, né? Tanto triglicerídeo quanto colesterol. Está associado também com pressão alta, com a resistência à insulina, isso principalmente diabetes tipo 2. Então, e sedentarismo, dieta inadequada. A gente sabe que o paciente está nesse combo aí. Então, isso tudo é importante controlar para não deixar obstruir esses vasos. Além disso, pressão alta, tabagismo. Então, esses fatores juntos com diabetes formam um combo muito, muito perigoso. 1 em cada 3 pacientes com diabetes vão morrer de doença cardiovascular, seja infarto ou AVC, né? Então, a gente tem que estar atento. Mas, além disso, será que a glicose é importante, Paloma? O que você acha? Sim, também. A gente sempre fala desses fatores de risco, né? Como a Joana disse, mas o controle glicêmico também é fundamental. Então, o controle da glicose no paciente diabético, né? Então, em geral, a gente quer na maioria dos pacientes, é claro que tem as individualidades, mas em geral a gente quer uma hemoglobina glicada menor do que 7. E o que é hemoglobina glicada, né? Um exame que a gente pede no sangue para avaliar o controle glicêmico, como está a glicose no sangue nos últimos 3 meses antes desse exame. E a gente, em geral, quer uma hemoglobina glicada menor do que 7. E quanto mais baixo, melhor, né? Então, a gente tem estudos mostrando que uma redução de 1% na hemoglobina glicada, né? Então, por exemplo, se tiver 9, você conseguir diminuir para 8% essa hemoglobina glicada, você tem uma redução de risco de doença cardiovascular em 14%. Então, isso já vale muito, né? Então, isso mostra que o controle glicêmico é sempre fundamental. Então, manter a glicose nas taxas adequadas também é fundamental no tratamento, né? E para prevenir doença cardiovascular. Exatamente, né? E a gente falando desses outros fatores, o paciente pode falar assim, mas doutora, eu vou ter que perder 20, 30 quilos para diminuir meu risco cardiovascular? Então, a gente já viu que perder 10% do peso já dá benefício na glicose, já dá benefício no controle da pressão, dos lipídios e da doença cardiovascular. Então, a recomendação, claro, a gente quer que o paciente fique com peso normal, mas se ele já perder 10%, ou seja, pesa 100 quilos, passar a pesar 90 quilos, já tem um benefício muito grande. E outros estudos já mostram que 5% do peso também já dá benefício. Então, mostrando que é importante a gente também tocar nesse assunto com os pacientes, né? Em relação à atividade física, o que é importante a gente aconselhar? Né? Pequenas coisas para o dia a dia já ajudam. Então, o paciente caminhar alguns pontos de ônibus antes ou depois do trabalho, né? No caminho para o trabalho ajuda. Né? A gente tentar pensar em 150 minutos por semana de atividade física programada, esse é o ideal. Então, se ele conseguir caminhar 30 minutos 5 vezes por semana, isso já reduz o risco cardiovascular do nosso paciente com diabetes. Mas existem formas indiretas, subir uma escada, né? Pode, em vez de usar o elevador, subir a escada. E hoje em dia é interessante, né? Já que a maioria da população tem seu celular, tem algum tipo de smartphone, a gente consegue avaliar o número de passos que a gente dá por dia. Então, 7.000 passos é um alvo excelente.
né? Mas se o paciente andava 1.000 passos por dia e passa a andar 3.000, né? Subir 3, 4, 5 lances de escada por dia, isso já dá saúde para esse paciente. Então é importante estimular, junto com o controle adequado da pressão, junto com suspensão do tabagismo. A gente sempre fala, né, que diabetes e cigarro não combinam, né? É uma dupla dinâmica para a doença cardiovascular, né? E aí a gente pensa assim, tem alguns remédios que podem ser melhores ou piores para o diabetes e para o coração, Paloma? Então, aí a gente fala mais assim da individualização do tratamento, né? Então, hoje em dia a gente tem medicações que já foram lançadas no mercado, a gente tem estudos robustos mostrando que tem medicações que controlam, ajudam a controlar o diabetes, tá? Mas que também previnem, diminuem o risco de doença cardiovascular. É claro que isso você tem que falar com o seu endocrinologista, né? Do caso do paciente com diabetes, para definir qual seria essa melhor medicação para usar. Mas existem medicações que já têm um benefício cardiovascular, ou seja, além do controle da glicose, você também tem a diminuição do risco cardiovascular, que isso para o paciente diabético é uma coisa muito boa. Ó, né? aqui tem A gente tem, deixa eu ver aqui, o Gleison Marley. Tudo bem, Gleison? Vamos ver aqui o que ele perguntou. Engordei no início da pandemia, sou diabético tipo 1, engordei no início da pandemia cerca de 10 quilos e voltei a me exercitar e fazer musculação 2 meses e tive sintomas de trombose. Puxa, Bom, Gleison, jura? mas assim, primeiro, Gleice, eu acho importante você confirmar se é só sintoma ou se foi realmente uma trombose. Você não colocou aqui pra gente se foi na perna ou se foi no braço, enfim, mas é importante você confirmar isso aí. A princípio, a musculação não tem associação com trombose, né? Então, vai ter que ver outras causas de trombose. Estou imaginando aqui o que o Gleison falou de trombose venosa, que é um outro tipo de vaso, né? Tem que observar, tem que ver isso direitinho, mas tem que ver uma causa secundária, né? A musculação especificamente não aumenta o risco de trombose. A gente falou de atividade física, a gente não falou que tipo de atividade física, eu vou puxar aí o gancho do Gleison, mas atividade física aeróbica, ou seja, caminhada, corrida, bicicleta, subir escada é muito bom, mas também atividade física de resistência, que, né, que ele falou aí da musculação, pilates, também são atividades físicas importantes, que vão dar massa muscular para o paciente e também está associado que a baixa massa muscular, assim como o excesso de massa gorda, estão associados com doença cardiovascular, né? Então, isso é interessante. Aí o Gleison colocou aqui, nas pernas. Então, sim. Então, assim, ele tem TVP, que... trombose venosa, possivelmente, né? Mas ele vai ter que investigar outras causas de trombose. É um paciente jovem, né, com diabetes tipo 1, ele engordou, tem que perder peso. Tá? A obesidade, não sei se é o caso do Gleison, ele engordou 10 quilos, mas não necessariamente ele se tornou obeso, né? Então, a gente sabe que a obesidade também aumenta a chance de trombose venosa, que é o caso que ele teve, né? Então, é recomendado que perca peso e investigar outras causas de trombose é importante também, porque não, a princípio não é uma associação direta, tá O bom? tabagismo também aumenta o risco de trombose venosa profunda. Exatamente, isso também é importante, né? E falar um pouco o controle de colesterol, Paloma, será que é importante? Triglicerídeo? Então, sempre é importante, né? Como a Jona falou lá no início, né? O controle da dislipidemia é fundamental, né? Então, controlar. A gente tem, quando a gente pede o colesterol, né? O lipidograma, a gente fala de ver colesterol total, o LDL, que a gente chama que é o colesterol mau, o HDL, que é um que protege o coração, né? E tem o triglicerídeos e o VLDL. Então, é muito importante deixá-los dentro da meta instituída para cada grupo de pacientes. Então, você indo no seu cardiologista, indo no endocrinologista, no clínico, dá para determinar o alvo de LDL, né? A gente calcula o risco cardiovascular e com isso a gente vê o alvo de LDL e vai buscar sempre essa meta de LDL aí, dependendo do que você tiver. E triglicerídeos também é muito importante, né? A gente sempre quer um triglicerídeo mais baixo, que também afeta tanto o controle do diabetes como o risco cardiovascular, né? Isso. Ó, a Fernanda, oi Fernanda. A Fernando Freitas, tudo bem? Fernanda, Fernando, está perguntando para a gente aqui se a sitagliptina como tratamento para paciente diabético é uma excelente opção para reduzir glicemia e glicada.
E aí, Paloma, o que você acha? Então, a sitagliptina é um inibidor de DPP-4, né? Que é uma classe de medicações que eu acho que tem mais ou menos uns 10 anos no mercado. É uma excelente classe de medicação, né? Ele tem um bom efeito na redução da hemoglobina glicada, né? Em geral, não tem efeito no peso, então ele não faz engordar, também não faz emagrecer, e é realmente uma excelente opção no tratamento do diabetes, assim como outras, Eu né? acho que é importante discutir sempre com o seu médico qual o melhor remédio para você, né? Então, os remédios vão depender do biotipo do paciente, se ele é mais obeso, se não é. A gente sabe que também tem paciente que não é obeso, tão obeso, se ele tem muita gordura no abdômen, né? Que a gente chama aquela gordura visceral, que é ruim tanto para o diabetes quanto para a doença cardiovascular, né? Diferente daquela gordurinha que fica embaixo da pele. Então, gordura visceral, que é a gordura ruim. Se já tem problema de rim, então, alguns remédios a gente tem algum ajuste para disfunção renal, né? Se o paciente já teve infarto, se o paciente já tem insuficiência cardíaca. Então, cada remédio é bom para o seu paciente. Então, de repente, o que foi bom para o Fernando não é a melhor opção para outra paciente. Então, é sempre importante a gente individualizar o tratamento, né? E aqui, só para complementar, o Gleison está dando um retorno aqui para a gente, né? Que ele já conseguiu perder peso, então está lutando ali. E também está lutando contra o tabagismo, que é um fator para trombose venosa, que pode ser o caso dele, e também para trombose das artérias, que é a doença cardiovascular. Então, o infarto, o AVC e a falta de sangue nas pernas, a isquemia das pernas, né, vai ser importante ele parar de fumar, sem dúvida. Ele tem diabetes tipo 1. A gente falou pouco do diabetes tipo 1, né, Paloma? A gente fala muito de diabetes tipo 2, né? Mas o diabetes tipo 1 também tem aumento do risco cardiovascular. Eles são pacientes mais magros, geralmente, né? Que são pacientes com peso normal, que não tem colesterol tão alterado, não tem pressão alta, muitas vezes, né? E vão ter, se não cuidarem dessa glicose direitinho, botar a hemoglobina glicada no alvo aí que a Paloma falou pra gente, de 7, né? Ou perto de 7, individualizando caso a caso, ou até 6,5, vai ter evento cardiovascular, pode ter algum evento lá na frente. Então, a gente sempre olha para o nosso paciente com diabetes e olha para o coração dele. Porque a gente sabe que lá na frente é grande chance dele ter alguma complicação. A Andréia Mendes está aqui perguntando se a live ficará salva. Sim. Vai ficar. Então, A depois gente vai dá uma botar olhada. lá. Pode ver. Tá? E aí sempre também acompanhar aí o Instagram da Diabetes Rio. A gente está sempre atualizando com assuntos interessantes, tanto para paciente que tem diabetes, para quem quer ter saúde, para quem quer prevenir diabetes. A Rosane, olha que sim, desculpa eu te interromper. A Rosane falou aqui, lembrou também de uma coisa muito importante. A gente acabou puxando o gancho, puxando para trombose venosa, né? No caso de mulheres, o uso de contraceptivos orais também aumenta o risco de trombose, né? Então, pacientes diabéticas e tal, a gente sempre tem que tomar cuidado. Individualizar, né? Sempre individualizar, sempre. Não é que possa, tá, gente? Vai ter que discutir com o seu médico, caso a caso. Exatamente. E aí tem o Brito aqui falando, PMF, qual seria o nível de glicada para o uso desse remédio? Claro, combinado com todos os fatores apresentados pela doutora Joana. Qual remédio? A sitagliptina? Eu acho que sim. Eu acho que é a cita. Gente, depende do seu tipo de diabetes, né? Depende do seu corpo, de como estão todos os parâmetros metabólicos, o seu peso, atividade física, alimentação. É um conjunto. Por isso que a gente sempre insiste nessa questão da individualização do tratamento, né? Então não existe uma droga, diabetes é igual a tal droga. Não, isso depende do tipo, depende de vários fatores, né? Então, o que é sempre muito importante, você ter um médico que te acompanhe, que você confie, né? Um médico que seja atualizado. Eu puxo aqui, vou fazer só uma observação. A gente vive um momento de tratamentos milagrosos, médicos só de Instagram prometendo tratamentos milagrosos, curas milagrosas. Isso não existe. Não existe um médico que sabe a cura do diabetes que ninguém mais sabe, tá? Então, é muito importante, gente, procurar um médico que seja confiável, que seja ligado à sociedade brasileira, seja qual for a especialidade dele, né? Para fazer um tratamento consciente, um tratamento correto, né? E responsável para o seu tipo de diabetes, tá?
Aí, Isso. Daniel entrou aqui, Camilo, tudo bem, gente? A Sandra também está falando aqui. Minha filha ficou com diabetes com 13 anos, hoje ela tem 15 e faz uso de insulina. Sim, e aí, Joana? Bom, então assim, ela tem provavelmente um diabetes tipo 1, né? Pode ser um diabetes tipo 2 adolescente, tá? Então lembrar, em geral, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que começa no jovem, mas pode vir em qualquer faixa etária, é autoimune, então está associado a alguns anticorpos, tá? E geralmente vai usar insulina, né? Essa é a definição. O tipo 2 a gente consegue usar os remédios, mas lá na frente alguns pacientes vão precisar de insulina, tá? Existe diabetes tipo 2 na criança, no adolescente, então o mundo está se tornando mais obeso, a gente está vivendo essa epidemia da obesidade, então sim, a gente está diagnosticando também jovens e adolescentes, então não sei o caso dela, mas pode ser um diabetes tipo 1 ou tipo 2, mas que está usando insulina. Qual é o recado? Tem que se tornar uma pessoa muito saudável. A gente falou pouco da alimentação, amanhã tem uma live sobre alimentação imperdível e diabetes, então vai trazer várias coisas legais pra gente, né? Então, a gente vê isso na prática, né? Às vezes, quem fica diabético jovem tem uma dieta muito mais saudável de quem que ficou com diabetes mais velho, né? Porque já está desde cedo sabendo que tem que comer legume e verdura, evitar carboidrato simples, mas não é que não possa, né? Às vezes, a gente, no diabetes tipo 1, a gente faz a contagem de carboidrato, não é que não vai poder comer açúcar ou um carboidrato simples, mas vai fazer de forma controlada e vai contar o carboidrato e aplicar a insulina, né? Não deixar de medir a glicemia capilar. Ela está usando a insulina, é super importante a gente furar o dedo ou usar sensor, a gente tem que ver como é que está a glicose, né? E a gente tem que educar. Ontem teve uma live sobre educação, então acho isso importante a gente falar assim das nossas metas. A Paloma falou da hemoglobina glicada. Muitos pacientes nossos nem sabem o que é hemoglobina glicada, da importância da hemoglobina glicada. Então a gente tem que explicar para eles, né? Tem que falar, olha, a gente tem que acordar com a glicemia de manhã em perto de 100, mostrar que isso que é o adequado. Muito paciente vem para a gente achando que 200, 180 de glicose está tudo bem. Não, não está. Né? A gente tem que normalizar dentro do nosso alvo individualizado para o nosso paciente, um paciente mais idoso, talvez a gente aceite uma glicemia mais alta, um paciente que já infartou, também a gente pode aceitar uma glicemia mais alta, mas ela jovem, né, 15 anos, a gente quer uma vida bem saudável, atividade física, né? E aí sempre olhar se surgir mais alguma outra questão, tipo pressão alta, colesterol, a gente tem que tratar agressivamente, que a gente chama, né? É atividade física regular, não deixar ganhar peso, né? Manter um peso saudável, tudo isso aí é importante, né? E de hipoglicemia, Paloma? Ninguém perguntou. Pois Nossos é, né? pacientes estão muito preocupados com hipoglicemia. E o que você acha? Hipoglicemia também é muito importante, porque a gente tem que tomar cuidado, porque ela também pode deflagrar um evento cardiovascular, né? Um infarto, um derrame. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Muitos medicamentos que a gente usa para o diabetes tipo 2 não causam hipoglicemia, mas a insulina causa, alguns outros remédios causam, então a gente sempre tem que tomar cuidado. Sempre entrando nessa questão da individualização do tratamento. A gente fala, hemoglobina glicada, buscar a meta da glicemia da glicada, mas é sempre importante prevenir a hipoglicemia. A hipoglicemia, o evento de hipoglicemia também pode ser muito deletério para o paciente do ponto de vista do coração, né? Então, sempre evitar. Então, a forma de evitar a hipoglicemia, mais uma vez, tendo uma vida saudável, atividade física, alimentação adequada, monitorar bastante, né? A glicemia capilar, fazer a glicemia capilar, ponta de dedo, que também é fundamental, né? Ó, a Sheila entrou aí, tem uma pergunta. Isso, eu ia Oi, falar de Sheila. Sheilinha. E aí, Sheila? Ela está perguntando assim, se reposição hormonal para o diabetes pode afetar o coração e como? Então, reposição hormonal, novamente, é uma individualização. Vamos organizar um pouco. Reposição hormonal, a gente fala na época da menopausa da mulher, né? Ou da andropausa para o homem, que é um pouco menos frequente, né? E aí, se a paciente já teve um evento cardiovascular, ou seja, já infartou, já fez um AVC, então ela está contraindicada, realmente. Mas se a paciente não teve evento, tá? E está com as metas adequadas, a gente vai individualizar. Vai olhar a história familiar, né? A gente também tem que pensar em trombose, aí como o Gleick falou ali, trombose venosa profunda também, se eles têm história familiar,
né? Se tem doença cardiovascular precoce na família, entra também câncer de mama, né? Então tem uma série de perguntinhas quando a gente pensa de fazer uma reposição na mulher. Mas na mulher com diabetes, não é que ela é contraindicada, não é. Só se já tiver tido um infarto ou um AVC. Aí sim, realmente, a gente não deve fazer. Tá? E aí, quando a gente pensa em fazer, na paciente com diabetes, é uma pergunta mais técnica, né? Mas a gente sempre prefere fazer via transdérmica, né? Pela pele, fazer um gel em vez de comprimido, porque também está associada a menor risco de trombose, principalmente na mulher obesa, que a gente sabe que também já é um fator de risco, tá? Mas, a princípio, não é contraindicado, exceto se ela tiver tido um acidente cardiovascular prévio, né? Um AVC ou um infarto, né? A Sandra aqui também está falando com a gente, ó, morre de medo de complicação. Pois é, eu queria só lembrar em relação à terapia hormonal que mesmo numa situação que realmente não dê para fazer a reposição hormonal na mulher na menopausa, existem medicações que a gente pode utilizar para pelo menos minimizar sintomas decorrentes da menopausa, né? Então, mais uma vez, individualização do tratamento, né? E aí a Sandra está falando aqui que morre de medo de complicações. Sandra, você está certa, né? Eu acho que a gente tem que morrer de medo mesmo, tem que se cuidar para não ter. E eu até falo para os pacientes, né? Porque às vezes eles não gostam de vir ao médico, né? De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Na hora que tem complicação, além de vir no endocrinologista ou no cardiologista, ainda vai vir no nefrologista, no oftalmologista. Então, ele aumenta o número de médicos e aumenta o trabalho em relação ao tratamento dele. Então, não ter complicações, deixa o tratamento mais simples, traz mais saúde, mais longevidade para esse paciente, tá? Lembrar, a gente chama essas complicações, o infarto, o AVC e a isquemia na perna, de complicação macrovascular, são dos vasos grandes. E aí a Sandra também está falando das complicações microvasculares, que são as complicações dos vasos pequenos, que é o problema de vista do diabetes, a retinopatia, a nefropatia diabética e a neuropatia. Né? Então, isso também tem que ter medo mesmo. Que bom que isso vai fazer que você foque mais no seu tratamento, né? Isso motiva, né? E de dieta, Paloma, você dá alguma dica para o seu paciente? Pode tudo, pode nada? Fica aberta a live. Amanhã a Vilma que vai responder isso. Eu queria primeiro só, desculpa, Joana, puxar aqui o gancho, que a gente tinha falado de hipoglicemia. O Fernando Freitas perguntou aqui se as sulfonilureias são muito usuais na população dos diabetes. É verdade, né? É uma das medicações fornecidas pela farmácia popular, né? Que é a glibenclamida. E elas aumentam o risco de hipoglicemia, que é muito ela aumenta o risco de hipoglicemia, que é muito prejudicial ao risco cardiovascular. Pois é, as sulfonilureias, elas não são contraindicadas, elas são uma excelente medicação no tratamento do diabetes, elas ajudam no controle glicêmico, tá? Mas como são potenciais causadoras de hipoglicemia, a gente tem que usar com cuidado, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os eventos de hipoglicemia. E aí vem se alimentar de forma regular, evitar ficar muito tempo em jejum, né? Então, são os cuidados com a hipoglicemia. Agora, eles não são contraindicados, tá? Até porque muitas vezes, dependendo da população que a gente está tratando, são uma das únicas medicações que a gente pode usar que são fornecidas de forma gratuita, né? Então, é sempre com cuidado. A medicação ela não é contraindicada, mas a gente sempre tem que ter maior cuidado relacionado à hipoglicemia, certo? E a dieta entra nesse contexto, né? Qualquer remédio que a gente usar, é importante que o paciente tenha um padrão na dieta, tenha uma rotina. Não fique muito tempo sem se alimentar, porque pode causar alguns remédios como a sulfonilureia e a insulina, enfim, e outros podem causar hipoglicemia. Então, a orientação que, independente do remédio que o paciente usar, ele tem que ter uma rotina de alimentação. Né? Amanhã a Vilma vai atualizar a gente aí dos alimentos ideais, mas acho que o recado que eu queria deixar, assim, para quem tem diabetes, é importante ter rotina no horário de tomar seus remédios, né? E também no horário das refeições, ter uma vida mais regrada. E quando a gente fala de alimentação, ninguém está falando para passar fome, diabético não pode comer nada. Não é isso, mas é ter uma reeducação alimentar, né? Uma dieta mais balanceada, que pode entrar vários alimentos que a gente acha que são proibidos e não são. A questão é o excesso e como utilizá-los no dia a dia, né? Então, a Vilma amanhã vai falar um bocado disso pra gente.
Ó, a né? Gabriela está perguntando aqui um pouco de complicação também. Por que que ocorre a perda de sensibilidade no pé diabético? E aí, Paloma? Então, a perda da sensibilidade entraria aí em uma das complicações microvasculares do diabetes, que é a neuropatia diabética, né? O diabetes ele afeta tanto os grandes vasos, como a gente falou, as complicações macrovasculares, como as microvasculares, que são os vasos pequenininhos do organismo, né? Eles existem principalmente, né, os que são mais afetados na retina, que é a parte do olho responsável pela visão, né? Retinopatia diabética, nos rins, nefropatia diabética, e são os microvasos que irrigam os nervos, principalmente os nervos periféricos. E aí você tem uma diminuição da vascularização desses nervos e aí você vai perdendo a sensibilidade nos pés. Então isso já é um sinal de neuropatia diabética, tá? Como prevenir? Da mesma forma que a Joana falou de doença cardiovascular, né? Controle dos fatores de risco, controle glicêmico é fundamental, né? Sempre, tá? E isso a gente consegue prevenir. Tem medicamentos focados, né, mais voltados para o tratamento da neuropatia diabética. Ó, a Sheila aqui Né? Vasconcelos está perguntando para a gente, né? O que o SUS fornece para proteger o coração de quem tem diabetes tipo 2? Então, algumas coisas eles fornecem sim, né? Então, assim, tratar o diabetes, como foi o que a Paloma falou, baixar essa hemoglobina glicada já ajuda a prevenir doença cardiovascular. Então, lembrando que o SUS hoje fornece para a gente a metformina e a sulfonilureia. Joana? Que ajudam no controle do colesterol, tá? Então também ajuda. O que mais? Controle da pressão. Então os remédios que o SUS fornece para a pressão também ajudam, né? Existem novas classes de remédio para o diabetes que torcemos que um dia o SUS também inclua, né? Há uma esperança em breve da inclusão dos inibidores de SGLT2 para o SUS, tá? Seria a terceira classe de comprimido para o diabetes, além das insulinas, mas no momento a gente está trabalhando com duas e isso ajuda a baixar o açúcar junto com o controle da pressão, junto com o controle do colesterol. Se houver indicação, caso a caso, esses pacientes que têm risco cardiovascular vão usar o AS, aspirina infantil, que também é fornecida gratuitamente pelo SUS, e a atividade física, dependendo do município, eles têm uma atividade física controlada, né? Após pandemia ainda está voltando ao normal, mas essa atividade física programada também ajuda no nosso paciente com diabetes também. Né? Joana, olha só, você travou quando você começou a falar do que o SUS oferece para a proteção do coração. Eu vou repetir. Tá? Então, o SUS está fornecendo. A gente já pegou a partir do AS, já foi, Entendi. entendeu? Mas Então, antes ficou ruim. Então, o SUS fornece a metformina, as sulfonilureias, que perguntaram lá em cima sobre as sulfonilureias, são ambos remédios potentes e eficazes para baixar a hemoglobina glicada. Então, se baixa a hemoglobina glicada, também vão proteger o coração. Fornece as estatinas para o nosso paciente para melhorar o colesterol. Fornece os remédios para pressão, né? Também que vão ajudar no risco cardiovascular. A aspirina, como eu falei. Há uma previsão de entrar uma nova classe, tá? Que são os inibidores do SGLT2. Então, a gente teria 3 classes em breve no SUS, há uma previsão que isso ocorra. Nesse momento, temos 2 classes de comprimido, tá bom? As outras classes, a gente ainda não tem todas no SUS. Vamos ver um dia, né, que a gente torce sempre. E lembrar que a gente também tem pelo SUS a insulina NPH e a insulina regular. O SUS também fornece as fitas de glicemia capilar, melhor ou pior, dependendo do município. Tá? Isso também faz parte de proteger nosso coração, né? Eu tenho que medir a glicose para poder proteger melhor esse coração. Né? Sheila, é isso que a gente tem hoje. Tem a Asparte também, né? Agora a gente está também um análogo de ação rápida para os pacientes diabéticos tipo 1, né? Começou esse ano passado, final do ano passado, né? Mas aí a medicação especial ainda precisa de laudo, de bastante coisa. Esperamos que em breve isso seja desburocratizado, mas também fornece análogo ultra rápido para paciente DM1. Aí é só para diabético tipo 1. Tá? Isso. Então a Rosane, Rosane lembrou aqui.
né, comentou que a dapaglifosina, que é um inibidor da SGLT2, que é essa classe que eu falei, foi incorporada, mas ainda falta comprar e distribuir. Então, isso que a gente falou, tá uma previsão, mas tem que estar ainda disponível nos postos de saúde, na farmácia popular, para a gente poder usar no nosso paciente sem restrição. A gente ainda não conseguiu, mas há uma esperança que em breve isso seja resolvido. E é uma classe de medicação que está associada à redução do risco cardiovascular, tá certo? A metformina também é uma classe muito interessante também, associada à redução de risco cardiovascular. Não um estudo tão bom como o inibidor da SGLT2, mas estudos populacionais já provou isso para a gente também. Sheila está agradecendo aí a resposta. Ó, a Rosane está comentando que a Aspart está desde o final de 2018. Tá. Né, acho que talvez em 2019 a gente começou a fornecer, os pacientes a usar com mais frequência a liberação da Aspart. Pegando lá na Rio Farms, né? Isso. Mas também há uma previsão de ir para a unidade básica de saúde, a gente espera que seja um fornecimento também em breve pela Clínica da Família, né? Que facilitaria muito nossos pacientes com diabetes tipo 1, tiraria burocracia para ter acesso às insulinas análogas ultra rápidas, né? E aí, mais alguma dúvida? É isso aí. Então, acho que não entrou aqui nenhuma outra pergunta, né? Eu acho que já deu aí a nossa meia hora de live. Espero que a gente tenha conseguido falar para vocês um pouquinho mais sobre doença cardiovascular, alertar sobre isso, né? Convido a todos a participar dessas outras lives amanhã e depois, também às 6h30 da tarde, nesse mesmo Instagram, né? E, Joana, você quer fechar aí com alguma coisa? Tem uma mensagem final? Lembrar que a gente que há uma epidemia de obesidade, né, no mundo, que naturalmente a gente está tendo uma epidemia de diabetes secundária, essa epidemia de obesidade, e a gente está vivendo uma epidemia de doença cardiovascular, né? Tudo vem um depois do outro. Então, por isso, a gente tem que conversar com o nosso paciente desde o início, olhar o diabetes junto com o coração, explicar para ele, né? Se ele entender por que ele quer tratar, por que a gente está querendo, insistindo nisso tudo, né? Então, ele vai tratar melhor. Se a gente só falar, tem que baixar a glicose. Não, a gente tem que explicar de associação com risco cardiovascular, que tem que tratar todos esses fatores juntos, que o paciente é um conjunto, não é só a glicose, tem que tratar a pressão alta, parar de fumar, né, igual o nosso amigo comentou, né? Então, isso tudo é muito importante para o nosso paciente reduzir o risco cardiovascular dele lá na frente. Às vezes ele ainda é jovem, tem 50, 60 anos, né? E aí, não olha para o futuro, né? E a gente tem que trabalhar o futuro, o nosso vaso começa a entupir muito cedo. Então, eu tenho que tratar esse vaso desde cedo para não ter um evento lá na frente, né? Então, eu acho que esse é o recado final. Olhar a glicose, mas lembrar de olhar o coração, que vem junto com os vasos, né? Olhar o AVC, olhar nossas pernas, para a gente também reduzir a amputação, né? Lembrar que o diabetes é a principal causa de amputação não traumática no mundo e no Brasil. Então, a gente tem como reduzir isso atacando todos esses fatores que a gente falou, né? Deixa eu ver se pintou. Pintou mais uma dúvida aqui. Acho que antes de fechar, você consegue... A Sheila perguntou mais uma coisinha para fechar. Se quem recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, se reduz o risco cardiovascular, né? Deve ser se controlar o pré-diabetes, talvez. Enfim, pré-diabetes e risco cardiovascular. Acho que a gente pode finalizar com essa pergunta. Paloma, o que você acha? Eu não entendi, na verdade eu não vi, Joana, você repete, desculpa. Mas é a associação de pré-diabetes e risco cardiovascular. Se o paciente com pré-diabetes já tem maior risco cardiovascular. E como mudar isso? Já tem maior risco cardiovascular, né? Na verdade, não é a partir do momento, uma hemoglobina de 6,5, uma glicemia certa, que aí começa a ter lesão. A lesão no vaso, na parede do vaso, que é a origem da doença, né? Vai desde quando a glicemia começa a ficar um pouquinho mais alta. Então, um pré-diabético, né? O paciente com pré-diabetes já tem o risco aumentado, sim. E aí, a gente tem que também, mais uma vez, tomar cuidado com os outros fatores de risco. Então, atividade física, perda de peso, alimentação saudável, controle do colesterol, da pressão, né? Cessar o tabagismo. Tudo isso entra
no cuidado da doença cardiovascular, na prevenção da doença cardiovascular no diabetes, mas aí também entra no pré-diabetes, né? Lembrando que a atividade física e a alimentação saudável com perda de peso vão diminuir a chance do paciente que tem pré-diabetes evoluir para o diabetes, tá? Então é muito importante, né? Acho que vida saudável é o que resume aí o cuidado com diabetes, né? Vida saudável, qualidade de vida, isso vai ajudar muito, né? Acho que esse é o nosso recado aí dessa semana do diabetes, né? Então, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Convido a todos a ver os eventos da SBD Rio, da SBD Nacional, da SBEM. Então, todos esses têm informações úteis para os nossos pacientes e a gente tem meios de trazer essas informações para vocês de uma forma prática nesses canais. Maravilha. Mais alguma? E agradecer a todos que participaram dessa live hoje. Sim, né? Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, gente. A gente vai continuar, né, alimentando o Instagram com posts. Então, se vocês tiverem sugestões, também podem mandar, né, dúvidas e tal, que aí a gente vai falando aí nos posts sobre isso, tá? Então, vejo vocês amanhã, vejo vocês na sexta, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Tá? Obrigada, Joana. Boa noite. Tá.